amigo, seja bem-vindo. Segunda-feira, primeira entrevista da semana, a sua entrevista exclusiva do Clube Tempo e Dinheiro. Vamos falar um pouco de cana, açúcar, etanol e a perspectiva para o segundo semestre. Quando a média aí das consultorias e análises mostram que poderá haver uma menor produção de cana aí e vamos ver o impacto disso no mix da Açúcar Energia. Conosco então, Maurício Murucci, o analista do setor lá na Safra de Mercado, que nos atende desde a Serra Gaúcha. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Olá, muito boa tarde, Giovanni, muito boa tarde, espectadores aí do Tempo e Dinheiro. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui conversando com vocês. O Maurício com frio lá e eu aqui com quase 29 graus em Campinas, Maurício. 29 é verão aqui para nós, hein, porque a gente pegou 4 graus semana Exatamente, retrasada. exatamente. Maurício, vamos lá. Está confirmado mesmo, pelo menos nas análises das safras de mercado, uma menor produção aí por conta do prolongamento da estiagem, nem tanto pela estiagem, mas mais pelo tempo mais quente, né, que foi um bom período aqui, né, Maurício? E como fica essa relação na ponta do mix aí? Pois é, Giovanni, você falou em clima, dá para se dizer que essa temporada atual para a cana-de-açúcar do Centro-Sul, em função do clima, está dando tudo errado, né? Porque nós começando pela entre-safra, lá de dezembro de 2023 a março de 2024, foi uma entre-safra com chuva abaixo da média. Dependendo da região ali, teve volume 13% abaixo da média, mas chegou regiões mais ali, né, no norte do Paraná com 27% abaixo da média, né? Depois de uma entre-safra pouco chuvosa, a gente tem um período de safra, de colheita, de moagem de cana, praticamente com seca no centro-sul, né? Uma coisa é ter baixa temporada de chuvas, ainda assim, pressupõe-se que ocorram chuvas, ainda que dentro de uma baixa temporada, de um volume menor. Mas não é o caso agora dessa safra 24-25, que está praticamente sem chuva no centro-sul, exceto pela segunda semana de julho, que foi uma semana que choveu forte. Mas tirando essa semana, praticamente não choveu no centro-sul, né? E além disso, né, Giovanni, o prognóstico para até o final de agosto é sem chuvas, né? Então, uma entre safra pouco chuvosa, um período de moagem de cana sem chuva, exceto por uma semaninha, por mais forte que seja, é pouco, né? E a continuidade da seca até o final de agosto. Para completar, Giovanni, tivemos aí duas massas de ar polar até agora, né? Sobre os canaviais do Centro-Sul, claro que não pegou tudo, né? Pegou mais o norte do Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, né? Não chegou lá em Ribeirão Preto, Assis, sul de Minas, não chegou lá, né? Mas pegou parte da cana. Então, com base em tudo isso aí, né, Giovanni, nós aqui da Safras e Mercado estamos estimando uma moagem de cana que vai pegar, que vai ser mais impactada. Aí, em função da sua pergunta, né, o que vai acontecer no segundo semestre, né? Vai ser mais impactada no segundo semestre, vai para ter uma moagem final ali abaixo de 590 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul, tá? É, Vai ter um volume entre 585 a 88. então repete aí, Maurício, em torno de 590 milhões de toneladas, é isso? Abaixo de Abaixo de 590. 590. Entre 585 a 88. Por que essa margem? Porque nós não conseguimos ainda, no momento, mensurar todos os impactos negativos que houveram nos canaviais, porque a seca, como eu disse agora há pouco, ela vai se estender até o final de agosto, né, Giovanni? E além disso, eu falei duas massas de ar polar, mas tem uma terceira para incidir aí, É né, verdade. entre a terceira e a quarta semana de julho, né? Perfeito. Então tem mais estresse climático além do que a gente já vem enfrentando, né? Ô, Maurício, e isso tudo a gente pode começar a ver uma situação um pouco mais complicada, de menor volume para açúcar e para etanol. Lembrando aqui que na última vez que nós conversamos, ainda não havia
por parte das safras, isso já deve ter uns 2 meses, né, Maurício? Ou 2 ou 3 meses, não me engano, havia a convicção de que haveria menos matéria-prima, mas ainda não estava muito claro a questão do mix, né? Já começou a clarear para você, Maurício? Já começou. O mix, se a gente for ver agora, ele está muito equilibrado, né, Giovanni? Ele está 49% para o açúcar e 50% para o etanol. Está bem equilibrado, né? Na balança, sim, tá milimetricamente uma diferença, né? O que a gente, há 2 meses atrás, não observava ainda é uma redução na produção de açúcar, né? Porque a seca de 2 meses atrás não era tão intensa que nem a gente tem É, agora, né? E tinha-se naquela época a perspectiva do retorno das chuvas, o que não aconteceu. E aí o que agravou, e ainda agravou mais as duas massas de ar polar e mais uma terceira que vai incidir, né? Então o que nós temos vendo agora já é uma queda na produção do açúcar. Queda na produção do etado a gente já sabia que tinha, né? O que não se tinha até então era queda no açúcar e queda no etanol anidro. E o que vai ter, porque invariavelmente a quebra de safra de cana vai ser muito forte no Centro-Sul, né, Giovanni? Então não vai ter como se salvar nenhum dos derivados, nem o açúcar bruto, nem o açúcar cristal, nem o etanol hidratado, nem o etanol anidro, né, Giovanni? uma safra de 610 milhões poderia suportar um pouco ainda a opção do açúcar, né? Quer dizer, o volume projetado lá atrás. Já com uma baixa dessa magnitude, quase mais de 50 milhões de toneladas sobre a menos que na safra passada, isso certamente já não tem como salvar mais, né, Maurício? Não, não tem como. Os estragos que estão feitos até agora, principalmente em função da seca, são irreversíveis, tá, Aham. Giovanni? E aí eu comentei agora há pouco que na segunda semana de julho deu uma chuva forte em São Paulo, né? Passou a semana toda chovendo no interior. Só que essas chuvas fortes, elas não revertem os estragos feitos até agora, tá? Entendi. Porque elas deveriam se prolongar por umas pelo menos 3 a 4 semanas, não de forma ininterrupta, claro que não é assim que acontece. Mas se tivesse um prolongamento durante esse período, mesmo com alguns níveis intercalados de falta de chuva, haveria espaço para um melhoramento da cana até o final do segundo semestre. Mas como não houve, foi uma semana só, elas se mostram insuficientes aí para recuperar o que a gente tem perdido até agora, né, Giovanni? Perfeito. Muita gente comenta que da safra passada sobrou muita cana bisada. E de fato, sobrou muita cana bisada. Só que essa cana bisada foi uma da safra passada, foi a que pegou uma entre safra fraca de chuva e foi o que pegou um período aí de abril até junho praticamente sem chuva. E essa cana bisada da safra anterior é a que está sendo moída agora com uma concentração elevada de ATR, sim, pela falta de chuva, mas em termos assim de quantidade de tonelada por hectare, bastante É impactado. verdade. Bem lembrado, o ATR está favorecendo, mas a tonelada, o TCH está muito baixo, né? Maurício, na régua da Exatamente. safra de mercado a atual agora, tendo em vista, portanto, os 585, 588 milhões de toneladas do Centro-Sul de cana-de-açúcar, nós estamos olhando a produção de açúcar em quanto, mais ou menos, Maurício? Abaixo de 40 milhões de toneladas. A gente começou a safra estimando 42,5, agora a gente já está em 38,5. E isso vai chegar no preço, Maurício? Hoje não está chegando, tá? Né? Os preços de hoje ainda estão em tendência de baixa em Nova York ao longo das últimas semanas, tá? Mas o que que a gente espera, Giovanni? Que entre o final de julho, tá? Final da segunda quinzena de julho, ou no máximo ao longo da primeira quinzena de agosto, os preços engrenem um canal de alta e um outro canal de alta, né? E recuperem a faixa lá dos 21 a 22 centavos de dólar por libra-peso. Perfeito. Maurício, o exportador, a usina exportadora, ela está fixando a esse preço
ou ela já está fixando a preço de Nova York, abril de 2025? Não, as usinas elas estão assim. Teve algumas que andaram fixando a níveis mais altos, lá perto dos 22, que foi um preço que nós tínhamos lá há um mês e meio atrás, tá, Giovanni? Só que o açúcar começou a cair, essas fixações foram usadas, digamos assim, né? Tem muito volume da safra futura ainda lá, 25, 26, a ser fixado. Só que o detalhe é o seguinte, né, Giovanni? A usina não está com pressa, porque ela tem o segundo semestre inteiro para fixar e tem o segundo semestre inteiro para Nova York precificar todos esses problemas climáticos que eu falei agora há pouco, né, Giovanni? Então, o mercado vai voltar a subir e aí as usinas que não completaram suas fixações aí para a safra que vem, efetivamente completarão. Isso aí, informação completa é assim mesmo. Vai ter menos açúcar, mas a usina ainda tem tempo e tem fôlego para esperar, até porque o que ela está entregando agora, ela fixou no passado a preço bom, né, Maurício? Exatamente, esse ano de 2024 inteiro, essa safra inteira, em termos de preço, tá tranquila, né? E em termos de entrega de volume também está em grande parte tranquila, né, Giovanni? Então, a maior parte do açúcar fixado ele vai ser entregue, não tem problema nenhum, apesar da quebra aí, né? E os preços estão muito bons lá do ano passado. Agora, o problema é a safra do ano que vem a preços fixados nesse ano, que o mercado tem chance de reagir por conta da quebra que a gente conversou agora há pouco, né? Perfeito. Maurício, para concluir, esse canal de alta que você está prevendo aí, talvez aí a partir de agosto, em algum momento lá para setembro, outubro, vai bater com a oferta da Índia. É, como que vai ter esse balanço? O que você acha que pode neutralizar, pode não neutralizar? O que se espera para lá? Nós acreditamos que a Índia vai ter um impacto de alta no mercado, porque a safra deles está inicialmente estimada pela Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos em 34 milhões e meio de toneladas, um volume muito alto, se a gente comparar com a temporada anterior, aí, que foi 32, se eu não me engano, né? E o USDA estava estimando uma recuperação no volume de produção em função da sobreposição do Laninha com El Niño. Só que agora o NOAA, que é o Departamento de Climatologia dos Estados Unidos, diz que não vai ter sobreposição do Laninha com o El Niño. Então não vai ter uma temporada tão forte como se esperava. E logo essa produção de 34 milhões e meio de toneladas da Índia de açúcar tende a não se confirmar. A nossa visão das safras de mercado, essas 34,5 que o USDA está falando, na verdade vai ser confirmada em 30 milhões de toneladas, ou no cenário mais positivo possível, exagerando em 31, né, Giovanni? Perfeito, perfeito, perfeito. São informações que acabam sendo atualizadas periodicamente, né, Maurício? Até como você falou, o último dado da NOAA, né? Exatamente, o NOAA atualiza dados de mês em mês, né, atualiza estimativas. E nós aqui da Safras e Mercado acompanhamos, fazemos relatórios específicos sobre isso aí. E aí, como você disse, né, Giovanna, a gente vai refinando esses modelos a cada mês, né? Exatamente. Mas o direcional é esse aí. Nada como o NOAA e como o SDA para bater de frente com os dados complicados que quando são emitidos apenas pelos indianos, né, Maurício? Exatamente. Exatamente. Ainda bem que a gente tem o NOAA e o STA, né? Maravilha. Maurício Muruti, foi um prazer falar com você, um ótimo final de semana aí. Opa, vou refazer. Maurício Muruti, muito obrigado, foi um prazer falar com você. Uma ótima semana para você pela frente. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos os espectadores do Tempo e Dinheiro. Uma ótima semana aí para todo mundo. Para você Um também. abraço, até lá. Grande abraço. O Maurício Muruti, analista de sucro energia da Safras e Mercado, lá do Rio Grande do Sul, nos contou aquilo que a própria safra já vinha apontando lá atrás, né? Quer dizer, realmente vai ter menos cana, piorou nos últimos tempos,
vai chegar abaixo de 590 milhões de toneladas e não tem como não impactar a produção de açúcar no Centro-Sul, de modo que é um canal de alta consistente a partir de agosto, setembro, lá em Nova York, né? Contando também, como ele acaba de nos dizer, com a situação das chuvas na Índia, que não serão das melhores numa safra que começa lá a ser moída final de setembro, começo de outubro. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Uma ótima semana a todos. Até lá.